Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Se você estiver assistindo à noite esse estudo bíblico, estamos fazendo o 19º estudo, muito importante. Mas antes de iniciar esse estudo maravilhoso, queria fazer uma oração breve com você, para que você possa ser assistido por Deus nessa verdade que vamos dizer sobre o retorno a ter a imagem e semelhança de Deus. Querido Pai Celestial, nós estamos aqui nesse momento imbuídos de um desejo, Pai Santo, de falar a Tua verdade nesse estudo número 19º, que o Senhor possa assistir tanto a mim, tanto a esse irmão, essa criatura que está do outro lado assistindo, e o Senhor possa colocar, Senhor Deus, essa verdade no coração dele e na minha também. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, o retorno a ter a imagem de Deus é um estudo muito importante. Isso só é possível, e isso é possível se você realmente quiser. Deus deixou uma série de particularidades na palavra dele, que se você quiser, tudo é possível. Aliás, Paulo diz lá, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, em Gênesis, no capítulo 2, ele fala uma série de coisas, mas eu vou pegar um versículo do capítulo 1 de Gênesis, verso 26, porque eu acho que nós estamos quase que esquecendo essa parte muito importante dentro das pregações da mensagem presente e das igrejas aí. Muitas pessoas dizem, nós vamos pecar até a volta de Jesus, nós somos assim. E, queridos, a pessoa que prega isso é o diabo que está falando, tá entendendo? Porque se você pecar até a volta de Jesus, você está perdido, você está no inferno, assim como eu. Existe algo que nós precisamos fazer, porque Jesus está fazendo nesse tempo o último trabalho, ele quer limpar você, ele quer limpar o teu vaso, ele quer limpar todo o santuário, porque quando Jesus voltar, ele vai pegar os salvos, mas veja bem, antes disso vai se fechar a porta da graça. Se até a porta da graça que se fechar eu não estiver santificado, não terá salvação mais. Depois do fechamento da porta da graça, não terá salvação mais para ninguém. É muito importante esse detalhe. E ter retorno da imagem e semelhança de Deus é o propósito de Deus da criação, desde a criação do ser humano. Então, em Gênesis capítulo 1, verso 26, ele diz o seguinte, é importante que você leia em sua Bíblia, diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e aí ele fala aqui tudo o que Deus propôs para o ser humano ter domínio sobre si, e que nós temos poder sobre esses animais, graças ao poder que Deus nos deu. Então aqui começa algo muito importante que você precisa conhecer. Deus é da vontade de Deus, desde que criou o ser humano até hoje, que nós tenhamos verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus, ela está em toda a Bíblia. Em São João, no Evangelho de São João, capítulo 14, e o verso 20 a 26, muito importante, que você possa acompanhar na sua Bíblia em casa, você vê o que está escrito aqui. Em São João capítulo 14, do verso 20 ao verso 26. Naqueles dias vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Deus quer fazer com que nós façamos parte da natureza divina, como Paulo e Pedro falam. Essa natureza divina, ela ainda pode ser colocada no ser humano se eu e você nos prepararmos e nos colocarmos num lugar que Deus possa fazer isso conosco. Isso é muito importante. Se você se colocar em uma posição que Deus pode te encontrar, você pode em você ter de volta a imagem e semelhança de Deus como era no princípio. E Jesus nos deixou esse exemplo. Ele venceu. Com o sangue de Jesus, aliás, você não pode vencer sozinho, nem eu. Mas através do Evangelho, através do sangue de Jesus, nós podemos vencer essa etapa e poderemos ter de volta a imagem e semelhança de Deus. É muito importante isso. O verso 21 de São João 14 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei
e me manifestarei a ele. Verso 22, disse-lhe Judas, não é o Iscariotes, o outro Judas, donde parece, Senhor, que está para manifestar-se a nós, não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Querido, se eu pudesse gritar para o mundo todo, se eu pudesse fazer algo, eu diria, querido ser humano, querido irmão, querido amigo, não deixe que Satanás governe a sua vida. Se você ouvir as coisas do diabo, você está perdido, você tem que ouvir somente as coisas de Deus. E Deus diz que você pode ser realmente um hospedeiro da majestade do céu, o próprio Papai do céu e o próprio Jesus e o Espírito Santo. Deus disse, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja que coisa maravilhosa é isso, muito importante. E ele continua no verso 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo hoje está conosco e ele pode nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus falou e nos ensinou. Aliás, a palavra dele, sem a oração e sem o poder do Espírito Santo, nós não poderemos compreendê-la. E nem muito menos guardá-la, e muito menos ter a imagem e semelhança de volta em nosso ser, se nós não tivermos essa doutrina bem massificada dentro de nós. Em Apocalipse 3, verso 17, é muito importante isso, até o verso 22, Apocalipse 3, verso 17, diz assim, pois dizes, aqui falando da igreja de Laodiceia, Deus nos dá um recado muito importante, que é a igreja do nosso tempo, a igreja verdadeira do tempo que nós estamos vivendo, é a igreja de Laodiceia. E aqui diz o seguinte, pois diz, estou rico e abastado, não precisa de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só, do jeito que você está, se você não for a Cristo, se você não se arrepender, se você não se batizar, se você não seguir todas essas verdades, Deus diz que nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Mesmo o dono desse mundo todo aí. Está entendendo? Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que tem aqui é de Deus, não é nada nosso. Partindo daí que as riquezas que existem no mundo, nada são nossas, tudo é de Deus. E aqui no verso 18 de Apocalipse 3, diz, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Olha só. E vestiduras brancas para te vestires. Lembra das vestiduras de Cristo? Aqui ele fala, entende? Das vestiduras brancas para te vestires. E ele dá um conselho muito importante, aqui você lendo. E aí Jesus diz no verso 20 de Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se Jesus está à porta e batendo é porque ele está do lado de fora. Você precisa convidar Jesus para dentro. Isso é muito importante. Eis que estou à porta e bato. E ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta e entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Jesus quer cear contigo. Jesus quer realmente morar com você. A escolha é tua. Ele quer que você tenha a condição de que ele possa morar em você. É muito importante essa questão. É muito importante. E se você ler até o verso 22, aqui tem algo muito importante. Mas no verso 22 ele diz uma coisa que eu preciso repetir aqui para você. Ele diz o seguinte, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvidos, eu também, mas podemos tê-los e não ouvir. Esse ouvir significa introspectar lá dentro do nosso coração esses ensinamentos e tê-los conosco avidamente para que nós possamos realmente então ter essa condição de ter de volta a imagem e semelhança de Deus de uma forma como Deus realmente queria que fosse e ainda quer que fosse. Em Efésios, no capítulo 2,
Não, Efésios capítulo 5. E o verso 25 a 27, Paulo, aos Éfesos, ele fala uma coisa muito importante. Ele faz um jogadilho de palavras, mas muito importante, com relação ao amor. Ele diz o seguinte: maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio do lavar da água e pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus quer preparar você e eu, tendo de volta essa imagem e semelhança de Deus perdida lá no Éden. Mas Deus quer que você tenha de volta isso, e é possível. Toda a Bíblia, o Evangelho, aliás, é para isso. É muito importante. Paulo diz aqui que Deus quer preparar uma igreja na volta dele, gloriosa, sem santa, sem mancha, sem defeito, perfeita. Do jeito que você está agora, é bem provável que você olhe para dentro de si e diga: olha, tá difícil, assim, desse jeito eu acho que estou perdido. Eu também acho que eu estaria perdido se eu não tivesse a guardar as coisas que Deus está me pedindo para guardar. Mas em 2 Pedro, aqui tem um detalhe muito importante que eu preciso falar para você. Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz o seguinte: veja bem o que Pedro está falando aqui. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé, a virtude, e com a virtude o conhecimento, e aqui ele vai dizendo: querido irmão, é possível nós termos a natureza divina inserida no nosso coração, na nossa alma, na nossa introspectada em nós, se nós buscarmos a Deus de forma como Ele pediu. Esse retorno a ter a imagem e semelhança de Deus é algo fantástico. Se você ler 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 22 a 24, Romanos 8, de 28 a 29, se você olhar os métodos que a palavra de Deus nos mostra para que nós possamos ter essa imagem de volta, essa coparticipação da natureza divina, você precisa ler a palavra de Deus e ser iluminado por aquilo que ela coloca e aquilo que ela ensina, os métodos de Cristo. E veja em Gênesis, no capítulo 17, verso 1, quando Deus chega para Abraão e diz assim: ande na minha presença e ser perfeito. O ser humano pode ser perfeito se ele andar com Deus. Existe uma série de coisas que a palavra de Deus nos mostra que nós podemos caminhar por estas sendas que Deus nos dá e termos de volta, com certeza, a imagem e semelhança de Deus. Vamos ver em Hebreus capítulo 11, verso 5. Esse nosso querido irmão Enoque, que foi um herói da fé no passado e que ele andou com Deus e ele não passou pela morte. Que coisa maravilhosa! Você precisa ler esses detalhes e estar instruído para que você possa receber de volta essa imagem e semelhança de Deus do qual nós estamos estudando nesta hora. Em Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9, Deus fala que Noé era um homem santo na época dele. Embora a época dele era muito parecida da nossa hoje, onde a corrupção, a maldade do ser humano estava no topo, no auge. Mas o segredo é você andar em toda a sua vida na presença de Deus. Deixe de ouvir as coisas do diabo. Deixe de ouvir as coisas do mal. Deixe de ouvir tudo que está aí, que é desse mundão. E coloque a sua palavra em sua frente. E deixe ela fazer com que você seja um homem renovado pela misericórdia e pela graça de Deus.
Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 15 ou 17, não me lembro mais bem qual é, mas diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quem é em Cristo, nova criatura é. Você em Cristo pode ser um vencedor. Espero você vencedor nos céus e eu também quero estar lá. Amém.